Nem todo milagre acontece em meio a trovões e relâmpagos. Muitas vezes, os maiores sinais de Deus vêm no silêncio, quando tudo parece comum demais para ser divino. Mas é justamente nesse cotidiano que Ele mais fala, através de encontros inesperados, sensações que não conseguimos explicar e pressentimentos que nos guiam em decisões decisivas. O discernimento espiritual não é um dom reservado a alguns escolhidos, mas uma sensibilidade que todos podemos desenvolver quando abrimos o coração e aprendemos a escutar não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Letícia tinha 39 anos, morava no interior de Goiás e trabalhava como terapeuta ocupacional. Ela levava uma vida tranquila, rotineira e não se considerava uma pessoa especialmente espiritualizada. Mas havia algo que a incomodava, um vazio persistente, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Ela buscava respostas na lógica, no trabalho, em cursos de autoconhecimento, mas nada preenchia o espaço que, aos poucos, foi se tornando um buraco no meio da alma. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. Ela saía do mercado quando viu um senhor de idade sentado na calçada com uma expressão de serenidade tão intensa que parecia destoar do mundo à sua volta. Por algum motivo inexplicável, Letícia parou. Não havia nada de especial naquele homem, ou pelo menos nada visível. Mas algo nela reconheceu aquele momento como mais do que um acaso. Eles conversaram por poucos minutos. Ele não disse nada de espetacular, nenhuma profecia, nenhum versículo bíblico. Apenas falou de forma simples sobre o valor da paciência, da escuta, da entrega. Letícia saiu dali em lágrimas. Não porque tivesse escutado algo que nunca ouvira antes, mas porque naquele instante ela entendeu que havia recebido um sinal. Deus a havia alcançado não com uma revelação sobrenatural, mas com uma presença que tocou o fundo do seu espírito. O discernimento começa assim, com uma inquietação que nos leva a olhar para além da superfície. A maioria das pessoas espera que os sinais de Deus venham acompanhados de espetáculos ou sonhos reveladores. Mas a verdade é que Deus é um especialista em sutilezas. Ele fala no compasso das circunstâncias, nos detalhes esquecidos, nas sensações que ignoramos por pressa ou descrença. Muitas pessoas confundem discernimento com intuição. Embora ambos sejam formas de percepção não racional, o discernimento espiritual carrega uma dimensão divina. Ele não é apenas um palpite, mas um chamado para enxergar com os olhos da fé. E isso requer treino, requer disposição para silenciar o ego e abrir espaço para que a verdade divina se manifeste. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas comuns que foram capazes de reconhecer os sinais de Deus porque estavam atentas. José, vendido pelos irmãos e levado ao Egito, interpretava sonhos com uma precisão que ultrapassava o conhecimento humano. Ele não tinha uma formação especial, não era sacerdote, mas possuía sensibilidade espiritual. Ana, a mãe de Samuel, discerniu o momento de entregar seu filho a Deus como cumprimento de um voto. O que essas pessoas tinham em comum era a abertura ao invisível. Nos dias de hoje, com tanto barulho e estímulo, desenvolver o discernimento é quase um ato de resistência. Vivemos sendo bombardeados por opiniões, distrações, urgências, e nesse caos, os sinais de Deus continuam sendo enviados, mas poucos têm a disposição de percebê-los. Um jovem chamado Daniel, de 27 anos, vivia no Rio de Janeiro e sonhava em ser músico. Estava prestes a assinar um contrato com uma gravadora, que prometia transformar sua vida. Tudo parecia estar se encaixando. Mas na véspera de assinar, teve um sonho confuso com uma estrada se partindo no meio e uma ponte rachada. Ele tentou ignorar, mas algo dentro dele dizia que aquilo era mais que um simples pesadelo. Resolveu orar.
No dia seguinte, decidiu conversar com um pastor amigo que orou com ele e disse: "Não tenha medo de dizer não se o seu espírito não está em paz." Daniel recusou o contrato. Poucos meses depois, descobriu que aquela gravadora estava envolvida em escândalos jurídicos e havia falido. Ao confiar naquele sinal, ainda que sem entender completamente, Daniel foi protegido de um futuro que poderia ter destruído sua trajetória. Deus fala o tempo todo, mas escutá-lo exige disposição e, mais ainda, coragem para obedecer. Ao que se discerne, o discernimento verdadeiro não termina com a percepção, mas com a ação. Não basta perceber um sinal, é preciso responder a ele com fé. O que você tem sentido ultimamente? Há algo que vem se repetindo na sua vida, que parece um chamado ou uma mensagem. Pode ser um versículo que alguém mencionou casualmente, um conselho que mexeu com você, um sonho que se repete, uma conversa que pareceu mais do que coincidência. Aprender a reconhecer os sinais é aprender a andar por fé, não por vista. E aos poucos, sua vida se transforma num diálogo constante com o divino. Deus não joga dados, nada é por acaso. Quando você começar a observar com atenção, verá que Ele tem falado com você há muito tempo. Talvez esteja apenas esperando você dizer: "Eis-me aqui." Nem todo mundo percebe, mas Deus tem uma linguagem própria. Ela não depende de palavras faladas ou de sinais visuais grandiosos. Ela é tecida por meio de circunstâncias, gestos, atmosferas e até mesmo silêncios. Ele fala através das pessoas, de sonhos, da natureza, da consciência, da palavra e da paz que excede todo entendimento. Mas para decifrar essa linguagem, é preciso mais do que querer. É necessário estar disponível. Não se trata de apenas ouvir, mas de estar disposto a permitir que essa comunicação transforme sua rota. Juliano, um caminhoneiro de 46 anos, costumava percorrer estradas por todo o Brasil. Seu tempo era dividido entre a boleia do caminhão, refeições em postos de gasolina e breves telefonemas para casa. Em suas longas viagens, começou a prestar atenção em pequenas coincidências. Músicas no rádio que falavam diretamente com seu momento. Frases em outdoors que pareciam respostas para orações que ele nem sabia que havia feito, e encontros inesperados com pessoas que pareciam colocadas ali por algo maior. Em uma dessas viagens, seu caminhão quebrou na beira de uma estrada deserta e ele precisou caminhar alguns quilômetros até achar ajuda. Nesse caminho, encontrou um pequeno templo evangélico aberto em plena quarta-feira à tarde. Entrou apenas para descansar, mas acabou assistindo a uma pregação sobre o livro de Jonas, e cada palavra parecia uma mensagem direta para ele. Deus tem maneiras delicadas e estratégicas de chamar nossa atenção. Mas o problema é que nós, na maioria das vezes, estamos ocupados demais ou distraídos demais para notar. Vivemos anestesiados, buscando respostas em lugares ruidosos e esquecendo que a sabedoria divina se manifesta nas entrelinhas. A palavra de Deus, por exemplo, é um dos canais mais poderosos de comunicação. Mas quantos de nós realmente a leem com disposição de escutar? Não se trata de decorar versículos, mas de deixar que a mensagem nos transforme. Uma leitura que antes parecia seca pode se tornar viva quando lida com o coração aberto. Discourse. De repente, um trecho lido 1000 vezes parece brilhar de uma forma nova. Isso é sinal. Isso é discernimento em ação. E não subestime os sonhos. Muitas vezes Deus os utiliza para nos mostrar caminhos, alertar perigos ou reforçar promessas. Claro, nem todo sonho tem origem espiritual. Alguns são apenas reflexos do que vimos durante o dia. Mas há sonhos que chegam carregados de peso, de clareza, de um impacto que persiste mesmo depois de acordar.
Em casos assim, é prudente orar, refletir e, se necessário, buscar confirmação. Também é importante falar da paz. Sim, aquela sensação de tranquilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Quando tomamos uma decisão, e mesmo em meio ao caos, sentimos uma paz que nos acalma. Isso pode ser um sinal claro de que estamos alinhados com a vontade de Deus. E o contrário também é verdade. Se tudo parece estar certo aos olhos humanos, mas o coração continua inquieto, talvez seja a hora de reconsiderar. Fernanda, uma jovem professora de 34 anos, estava prestes a se mudar para outro país com uma proposta de emprego que parecia irrecusável. Tudo havia dado certo, vistos aprovados, documentos em ordem, apoio da família, mas algo a perturbava. Toda noite orava pedindo clareza e a resposta parecia não vir. Até que um dia, em meio a uma aula, uma aluna de 11 anos lhe entregou um bilhete dizendo: "Não vá embora, a senhora é a melhor parte do meu dia." Fernanda chorou em silêncio. Ela entendeu. Por trás daquela simples frase, havia algo maior. Ela declinou a oferta e, pouco depois, foi promovida em sua escola local, onde acabou criando um projeto social que transformou a realidade de dezenas de crianças. Aquele sinal, aquele bilhete aparentemente infantil, foi a forma que Deus usou para comunicar um propósito maior. Por isso, é essencial cultivar sensibilidade espiritual. E isso se desenvolve com intimidade. Tempo em oração, escuta atenta, da palavra, momentos de silêncio, jejum, tudo isso afina nossos sentidos espirituais. Assim como o músico que afina seu instrumento para tocar com precisão, o cristão precisa afinar seu espírito para ouvir com clareza. Mas atenção, nem todo sinal é fácil de interpretar. Às vezes, o discernimento vem depois do passo de fé. É como atravessar uma ponte que você ainda não vê completamente, mas você sente que deve atravessar. É aí que entra a confiança. Quando você confia em Deus, você se move mesmo sem ter todas as garantias. E ao se mover, os sinais se tornam mais evidentes. Neste ponto, quero te fazer um convite. Não aquele convite padrão que todo mundo faz, mas um convite sincero, de alma para alma. Se você chegou até aqui, é porque algo te moveu. Talvez um desejo de compreender mais, talvez uma busca silenciosa que você nem consegue explicar em palavras. Então, se este conteúdo está te tocando de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo, mas não se inscreva só porque é bom para mim. Se inscreva porque esse espaço é seu também. É um lugar para pessoas como você, que estão buscando algo mais profundo, mais verdadeiro. Aqui, você vai encontrar histórias, reflexões e experiências que podem falar direto ao seu coração, como essa de hoje. E mais uma coisa, comenta aqui embaixo se alguma vez você já viveu algo que só depois percebeu que era Deus tentando te mostrar um caminho. Não precisa ser uma história mirabolante. Às vezes, são justamente os pequenos momentos que mais revelam a presença dele. Compartilha com a gente. Seu testemunho pode ser o sinal que outra pessoa precisa. Muitas pessoas esperam ver para crer. Mas no reino de Deus, a ordem é inversa. É preciso crer para ver. A fé é o filtro que revela os sinais. Quem não crê, encara os acontecimentos como simples coincidência. Quem crê, entende que cada detalhe pode carregar uma mensagem divina. Não estamos falando de misticismo ou superstição, mas de sensibilidade espiritual, uma disposição para enxergar o que está além da lógica. Isso não quer dizer que tudo precisa ser espiritualizado. Às vezes, uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. Mas quando situações se repetem, quando há um padrão invisível guiando suas circunstâncias, vale a pena perguntar: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? Carlos, um engenheiro de 52 anos de Belo Horizonte,
Começou a ter problemas recorrentes em seu trabalho. Projetos que davam errado, conflitos com a equipe, decisões precipitadas que resultavam em prejuízos. Ele era experiente, competente, mas não entendia por que tudo estava saindo dos trilhos. Foi durante uma oração solitária, em casa, que sentiu algo muito claro. Era hora de mudar de direção. Uma impressão forte, sem voz audível, mas impossível de ignorar. Ele resistiu por semanas, até que uma conversa com sua esposa, uma notícia inesperada e um versículo lido por acaso o convenceram. Pediu demissão e, em pouco tempo, foi convidado a liderar um projeto social que unia engenharia e impacto comunitário. Nunca mais sentiu aquele peso. O sinal sempre esteve ali. Ele só precisava crer para ver. O discernimento verdadeiro nasce da fé. E a fé, por sua vez, se alimenta da intimidade com Deus. Não dá para esperar discernimento se você vive desconectado. Não dá para reconhecer a voz de Deus se você nunca parou para escutá-la. É como num relacionamento. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais rapidamente reconhece sua voz, seu jeito de falar, suas expressões. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima, mais fácil é perceber quando Ele está comunicando algo. Mesmo quando todos ao redor dizem que não é nada, seu espírito sabe. Isso aqui é um sinal. Há também os sinais de advertência, aqueles que nos avisam sobre escolhas erradas, perigos, alianças que não vêm de Deus. E esses sinais costumam ser ignorados com frequência, porque nem sempre dizem o que queremos ouvir. Renata, uma mulher de 41 anos que trabalhava como coordenadora de eventos, estava prestes a se casar com um homem que todos ao redor achavam perfeito. Ele era educado, bem-sucedido, gentil, mas havia algo que ela não conseguia ignorar, uma inquietação que não passava. Orava, jejuava, pedia confirmação, e os sinais vinham, pequenos, sutis, mas consistentes. Atrasos frequentes, mentiras disfarçadas, reações desproporcionais a coisas pequenas. Ainda assim, ela insistia em ignorar. Faltando 2 semanas para o casamento, ela teve um sonho perturbador e acordou com um peso no peito. Ligou para sua mãe chorando e disse: "Não vou conseguir." Cancelou tudo. Foi doloroso, mas poucos meses depois, descobriu que ele estava envolvido em práticas obscuras e havia enganado outras mulheres no passado. Renata foi poupada porque, no fim, decidiu ouvir o discernimento em vez da opinião pública. Às vezes, os sinais de Deus vêm acompanhados de desconforto. Eles mexem com nossos planos, confrontam nossas vontades, exigem renúncias. Mas sempre vem com o selo da paz, aquela paz estranha que parece dizer: está doendo agora, mas você vai entender depois. É por isso que é tão importante não apenas perceber os sinais, mas também responder a eles. De nada adianta Deus sinalizar se você não se mover. E muitas vezes a resposta exige coragem. Terminar um relacionamento, recusar uma proposta, mudar de cidade, recomeçar do zero, perdoar alguém que te feriu, confiar num caminho que ainda parece escuro. O discernimento não é passivo, ele é uma convocação. Deus não apenas mostra o caminho, Ele convida você a caminhar, e a cada passo, novos sinais vão surgindo. Não porque Ele tenha prazer em testar sua fé, mas porque Ele deseja que você cresça, amadureça, viva com profundidade e propósito. Talvez você esteja vivendo hoje uma fase de silêncio. Nada parece claro, nenhuma resposta, nenhuma direção. Mas o silêncio também é um tipo de sinal. Às vezes Deus silencia para que você aprenda a confiar mais nele do que nas respostas. Outras vezes, o silêncio é o intervalo antes da próxima instrução, ou ainda uma forma de te afastar do barulho do mundo para que você volte a escutar com mais nitidez. Não desanime. Continue buscando, continue observando, continue crendo. Os sinais virão e,
Quando vierem, você vai reconhecê-los, porque quem caminha com Deus desenvolve olhos espirituais. E ver com os olhos da fé é enxergar o invisível com total convicção. Poucas coisas são tão difíceis para o ser humano quanto esperar. Vivemos em uma sociedade que valoriza a pressa, a eficiência, o resultado imediato. Mas no reino de Deus, o tempo é outro. Ele não corre no nosso ritmo, não responde ao nosso cronômetro. E isso é, muitas vezes, um sinal em si. Quando tudo parece travado, quando nenhuma porta se abre, quando o silêncio parece eterno, pode ser que Deus esteja dizendo, ainda não. A espera, por si só, é uma linguagem divina, e quem tem discernimento entende que há poder na pausa. Nem todo silêncio é ausência, nem toda demora é negação. Às vezes, Deus está preparando algo maior do que você conseguiria sonhar. Outras vezes, Ele está preparando você para receber o que pediu. Cláudia, uma fisioterapeuta de 37 anos, orava há anos por um filho. Tentou tratamentos, procurou médicos, consultou especialistas, tudo sem sucesso. Mas ela não desistia. Continuava, orando, jejuando, buscando. À sua volta, amigas engravidavam, a família perguntava e o tempo parecia escorrer pelas mãos. Um dia, em um culto simples de quarta-feira, o pregador falou sobre mulheres estéreis que seriam mães no tempo certo. Ela sentiu como se o mundo tivesse parado. Aquela frase entrou direto em seu espírito. 3 meses depois, sem nenhum novo tratamento, Cláudia descobriu que estava grávida. Não foi mágica, foi promessa. E o tempo de Deus se cumpriu com precisão. O discernimento também se aplica à espera. Ele nos ajuda a perceber quando insistir e quando recuar, quando orar mais e quando descansar, quando agir e quando apenas confiar. E essa sabedoria não vem de livros ou tutoriais, ela nasce na intimidade com Deus. Você já parou para pensar que talvez essa fase em que você está agora, que parece sem rumo, sem resposta, sem direção, seja exatamente o lugar onde Deus queria te colocar? Talvez esse vazio seja o terreno que Ele vai usar para plantar algo novo. Talvez a porta que não se abriu te poupou de uma armadilha. Talvez o relacionamento que terminou te libertou de um futuro sem propósito. Mas a gente só entende isso depois, quando olha para trás com discernimento e percebe: Deus estava agindo o tempo todo. A Bíblia está cheia de esperas que à primeira vista pareciam cruéis, mas depois se revelaram como parte de um plano maior. José esperou anos preso por um crime que não cometeu. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. Davi foi ungido rei e esperou muito até ocupar o trono. Até Jesus, o Filho de Deus, esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. O tempo de Deus não é um atraso, é um refinamento. Se você está esperando, isso não significa que foi esquecido. Significa que está sendo moldado. E essa fase, por mais desconfortável que seja, é um sinal. Um sinal de que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. A espera prepara o coração, fortalece a fé, elimina o orgulho, limpa as intenções. É no silêncio que os alicerces são firmados. Por isso, o discernimento é tão importante. Ele impede que você desista antes da hora. Ele protege sua fé contra a ansiedade. Ele sustenta você quando tudo em volta grita para parar. Porque, quando a alma está afinada com o céu, ela sabe. Não é porque nada está acontecendo que Deus está ausente. Às vezes, Ele está apenas esperando você amadurecer para o que vem a seguir. Luciano, um vendedor autônomo de 44 anos, estava em crise com sua profissão. Os clientes sumiram, os ganhos caíram e ele pensou em largar tudo, mas decidiu orar por 7 dias sem pedir nada, apenas para escutar. No 4º dia, ao sair para caminhar, sentiu um impulso estranho de entrar em uma pequena livraria. Lá, conheceu um homem que organizava um grupo de apoio para empreendedores cristãos.
Um mês depois, Luciano estava liderando um projeto comunitário que gerou renda para dezenas de famílias e reencontrou sua paixão pelo que fazia. A crise não foi castigo, foi uma pausa estratégica, foi o sinal que ele precisava para mudar de rota. Se você está nesse lugar de espera, não se desespere. Use esse tempo para se conectar mais com Deus. Escreva, ore, jejue, leia a palavra. Às vezes, o que falta não é uma resposta, mas um reposicionamento. E quando o seu coração se alinha, os sinais se tornam mais nítidos. A espera também fala. E quem tem discernimento aprende a escutar com o coração. Deus não está atrasado, Ele está no controle. Nem todo sinal é de Deus. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos sedentos por respostas. O inimigo, astuto como é, também sabe usar os elementos da vida para tentar nos confundir, desviar e até paralisar. Ele pode imitar, distorcer e até manipular circunstâncias para parecer que algo vem de Deus, quando, na verdade, é uma armadilha. Por isso, o discernimento espiritual é não apenas útil, mas essencial. Discernir os sinais verdadeiros dos falsos exige vigilância, humildade e dependência total de Deus. Às vezes, o que parece ser oportunidade dos sonhos é, na verdade, um atalho perigoso. E o que parece perda pode ser livramento. O que parece castigo pode ser ensino. O que parece coincidência pode ser confirmação. Marcela, de 31 anos, era designer gráfica e tinha acabado de abrir seu próprio estúdio. Após meses de esforço, um cliente internacional apareceu oferecendo um contrato lucrativo. O dinheiro era tentador, o projeto desafiador, tudo parecia alinhado. Mas ela sentia algo estranho, um peso que não combinava com a empolgação que deveria estar sentindo. Mesmo assim, seguiu adiante. Nos primeiros meses, o trabalho foi intenso, os pagamentos foram feitos, mas depois começaram os atrasos, as cobranças abusivas, os limites morais ultrapassados. Ela foi usada, prejudicada, financeiramente e emocionalmente. Quando finalmente saiu do contrato, desabafou em oração. Deus, por que não me avisou? E a resposta que sentiu foi clara: eu avisei, mas você não quis ouvir. Nem sempre o problema é a ausência de sinais. Muitas vezes é nossa vontade tão forte de algo que tapamos os ouvidos para qualquer alerta que vá contra o que desejamos. E é nesse ponto que o discernimento deixa de ser um dom passivo e se torna um exercício de obediência. A Bíblia fala sobre lobos em pele de cordeiro, sobre espíritos enganadores, sobre doutrinas que seduzem os sentidos, mas afastam a alma da verdade. E tudo isso ainda está ativo hoje, camuflado nas decisões do cotidiano. Relacionamentos tóxicos que se apresentam como amor de Deus, sociedades que parecem promissoras, mas carregam corrupção, conselhos bem-intencionados que tentam te empurrar para longe da vontade divina. O inimigo é sutil, ele conhece nossas fraquezas e se aproveita da nossa pressa, da nossa vaidade, da nossa carência. Por isso, antes de tomar qualquer decisão importante, antes de seguir qualquer sinal, é preciso examinar, orar com profundidade, esperar confirmações, conversar com pessoas maduras na fé, buscar a palavra, pedir sabedoria. O discernimento nos protege, ele acende um alerta quando algo está fora do alinhamento divino. Às vezes, é uma inquietação no espírito. Outras vezes, uma sequência de obstáculos que parecem tentar nos desviar. Pode ser um sonho confuso, um sentimento de algo está errado, ou até mesmo um versículo lido por acaso, que confronta o que queremos ouvir. Mas lembre-se, discernir não é julgar precipitadamente. Não é viver desconfiando de tudo e de todos. É viver em sintonia com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E a verdade liberta,
mesmo quando confronta. Tiago, um jovem de 24 anos que liderava um grupo de louvor em sua igreja, recebeu um convite para se juntar a uma banda famosa. Sonho de infância, visibilidade, dinheiro, agenda cheia. Mas ao orar, Deus lhe mostrou claramente que aquela porta era um teste, não uma bênção. Mesmo sem entender, recusou. Alguns meses depois, soube que a banda estava envolvida com práticas espirituais contrárias à fé que professavam. Tiago não foi promovido naquele momento, mas foi poupado. O discernimento salvou sua missão. Você já viveu algo assim? Uma situação em que tudo parecia perfeito, mas algo em você dizia, não vá? Ou, ao contrário, quando tudo parecia desmoronar, mas no fundo você sentia, continua, é por aqui? Esses momentos são sinais. E nossa resposta a eles define não apenas decisões isoladas, mas os rumos da nossa jornada. Discernir exige coragem. Coragem para dizer não, quando todos dizem sim. Coragem para esperar quando tudo manda correr. Coragem para mudar de direção, mesmo quando parece tarde demais. E o mais importante, discernir é confiar que a vontade de Deus é sempre melhor, mesmo quando contradiz nossos desejos imediatos. Porque o Pai vê o todo, Ele enxerga o fim desde o início. E os sinais que Ele nos dá, por mais estranhos que pareçam, sempre apontam para o bem, para a verdade, para a vida. Há momentos em que tudo parece calmo demais. Nenhuma revelação, nenhum sonho marcante, nenhuma palavra profética. Só silêncio. Para muitos, isso é motivo de frustração. Mas para quem tem discernimento, o silêncio também comunica. E é justamente nesse espaço vazio que o Espírito Santo fala de forma mais íntima, não com palavras audíveis, mas com convicções profundas, com sussurros espirituais que direcionam de dentro para fora. O discernimento não é algo que desce do céu de forma espetacular. Ele se constrói dia após dia, na caminhada com Deus. Quanto mais você desenvolve essa relação, mais você começa a perceber quando é Ele quem está conduzindo. É uma certeza interior que não se explica com lógica, mas se confirma no Espírito. André, um rapaz de 28 anos, estava em dúvida sobre qual caminho profissional seguir. Tinha talento para a música, mas também gostava de ensinar. Duas portas se abriram ao mesmo tempo. Uma bolsa para estudar no exterior e uma proposta para trabalhar em um projeto educacional cristão no sertão nordestino. Ambas promissoras, ambas possíveis. Mas qual seria a vontade de Deus? Ele decidiu fazer algo simples, jejuar por 3 dias e se afastar das redes sociais. Durante esse tempo, em vez de buscar respostas, buscou proximidade, leu os evangelhos, caminhou em silêncio, escreveu orações. No 3º dia, enquanto lia Atos dos Apóstolos, sentiu algo diferente. Uma comoção interior ao ler sobre o envio de missionários. Não foi uma ordem, não foi uma voz, mas foi uma convicção tão clara que ele sabia. É por aqui. Aceitou o projeto no sertão. 3 anos depois, formou centenas de jovens, plantou 2 igrejas e viu sua fé amadurecer como nunca antes. O Espírito Santo é chamado de conselheiro, guia, consolador. Ele nos conduz em verdade, mas só conseguimos ouvi-lo com clareza quando estamos dispostos a calar outras vozes. A da ansiedade, a do medo, a da opinião dos outros, a da nossa própria vontade. É preciso esvaziar-se para ser cheio, e isso é difícil, porque exige rendição. Muitas vezes queremos discernimento para confirmar o que já decidimos fazer. Mas o verdadeiro discernimento pode contrariar nossos planos. Ele desafia nossas zonas de conforto. Ele pode nos enviar para lugares onde nunca imaginamos ir. Pode pedir renúncias que parecem loucura para o mundo, mas sempre traz paz. Sempre.
carrega propósito. Discernir é mais sobre escutar do que sobre saber. E essa escuta é profunda, espiritual, invisível. Por isso é tão importante cultivar hábitos que afinam os ouvidos da alma. Ler a Bíblia com oração. Passar tempo em silêncio, meditar na palavra, buscar sabedoria com maturidade, fugir da pressa. Nem toda resposta virá no primeiro minuto, mas se você insiste em ouvir, uma hora a voz se revela. E quando ela vem, você reconhece. Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você já percebeu como, às vezes, você sente algo estranho diante de uma situação que racionalmente parecia segura? Ou, ao contrário, como já sentiu paz diante de algo que parecia arriscado? Isso é o discernimento em ação. É o Espírito falando de dentro, dizendo, vai, ou então, volta, ou ainda, espera. E não pense que isso é privilégio de alguns supercrentes. Todo filho de Deus pode ouvir sua voz. O segredo está na relação. Quanto mais íntimo você se torna, mais nítido tudo fica. Os sinais não vêm mais de fora, eles brotam de dentro. Há pessoas que passam a vida toda sendo guiadas pelas circunstâncias. Se deu certo, é de Deus. Se deu errado, é do inimigo. Mas a maturidade espiritual ensina que nem tudo que é fácil vem de Deus e nem tudo que é difícil é do diabo. A cruz, por exemplo, foi o maior sofrimento e também o maior plano de salvação. O discernimento é o equilíbrio entre o céu e a terra. Ele nos ensina a andar com os pés firmes no chão, mas com os olhos voltados para o alto. Ele não nos torna místicos, mas sábios. Não nos faz arrogantes, mas obedientes. E, acima de tudo, nos faz livres. Porque quem escuta a voz do Espírito não depende da aprovação alheia. Não se guia por aplausos, nem se perde diante das críticas. Vive guiado por algo maior, mais profundo, eterno. Se você sente que ainda não sabe ouvir essa voz, não se preocupe. Comece do jeito que está. Fale com Deus com sinceridade. Leia a palavra mesmo sem entender tudo. Silencie alguns minutos por dia. E principalmente, peça: Senhor, me ensina a discernir. Essa oração, feita com verdade, muda tudo. Porque Deus não esconde seus sinais de quem quer encontrá-los. Ele se revela aos que o buscam com coração inteiro. Discernir é só metade do caminho. A outra metade é obedecer. E essa, para muitos, é a parte mais difícil. Porque às vezes você vai saber exatamente o que Deus quer. Mas a obediência vai te pedir sacrifício. Vai exigir que você confie no invisível, que enfrente a incompreensão dos outros, que renuncie à sua lógica em favor da vontade divina. E nem sempre isso será fácil, mas sempre valerá a pena. O discernimento verdadeiro carrega em si um chamado à ação. Não adianta perceber os sinais se você não está disposto a segui-los. Muitos reconhecem a direção, mas ficam paralisados pelo medo, pela dúvida ou por querer controlar os resultados. Só que a obediência exige entrega, e entrega exige fé. Marina, de 43 anos, era advogada e já havia construído uma carreira sólida. Era respeitada, bem remunerada e vivia num conforto que sempre sonhou. Mas sentia uma inquietação constante, um desconforto que nem o sucesso profissional conseguia apagar. Começou a orar com mais profundidade. Em um retiro espiritual, sentiu Deus lhe dizendo: você está cuidando de leis, mas eu te chamei para cuidar de almas. Aquilo a desconcertou. Largaria tudo para fazer o quê? Iria viver do quê? Durante semanas, lutou com esse chamado. Mas os sinais se intensificavam. Sonhos com pessoas necessitadas, mensagens que surgiam nos momentos certos, até crianças em situação de rua que ela cruzava com frequência, como se Deus estivesse gritando em cada rosto. Um dia, com lágrimas, ela entregou sua carreira e começou a trabalhar como voluntária em abrigos e instituições.
Hoje, lidera uma ONG que transforma a vida de famílias inteiras. Ela mesma diz: perdi status, ganhei propósito, nunca fui tão feliz. Deus não mostra sinais apenas para nos confortar, mas para nos mover. Quando Ele revela, é porque quer agir. E quando obedecemos, entramos em uma dimensão onde o natural encontra o sobrenatural. É aí que milagres acontecem. É aí que testemunhos nascem. Mas o que acontece quando discernimos algo e obedecemos, e ainda assim tudo parece dar errado? Aí entra outro nível de discernimento. Entender que a obediência não é uma garantia de facilidades, mas de alinhamento. Nem sempre o caminho de Deus será livre de pedras. Muitas vezes será estreito, árduo, impopular, mas será o caminho da paz verdadeira. E no fim, tudo fará sentido. Lucas, de 36 anos, ouviu claramente o chamado para abrir mão do emprego em uma multinacional e dedicar-se à evangelização urbana. Pediu demissão com fé, confiando que Deus proveria. Mas nos primeiros meses só enfrentou dificuldades. A provisão parecia não vir, sentia vergonha, dúvida, medo de ter interpretado errado os sinais. Mas insistiu em orar. E, num evento, em uma praça, foi usado para alcançar um jovem que estava prestes a tirar a própria vida. Aquele rapaz, hoje, é pastor. Lucas entendeu que o chamado não era para conforto, mas para impacto. O discernimento nos ensina a interpretar os sinais. A obediência nos ensina a confiar, mesmo quando não há sinais. E juntos, eles constroem uma jornada de fé sólida, viva, inspiradora. Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os obedientes. E muitas vezes, os sinais só se tornam claros depois do passo de fé. Como Pedro, que só caminhou sobre as águas depois que saiu do barco. Como Abraão, que só viu a provisão do cordeiro depois que levantou a faca. Como Maria, que disse sim mesmo sem entender tudo. Se você sente que Deus está te mostrando algo, mesmo que seja pequeno, estranho ou contrário às suas expectativas, não endureça o coração, não adie, obedeça, confie, porque por trás da sua obediência há uma transformação muito maior do que você imagina. Lembre-se, não se trata apenas de ouvir a voz de Deus, mas de seguir onde Ele aponta. E quando você caminha guiado pelo discernimento e sustentado pela obediência, você não apenas vive milagres, você se torna parte deles. Ao longo dessa jornada, vimos que o discernimento é mais do que uma ferramenta espiritual. Ele é uma bússola que nos orienta em meio às escolhas, dúvidas, medos e confusões da vida. Não se trata apenas de entender os sinais de Deus, mas de se deixar moldar por eles. Porque, em última instância, discernir é deixar que a voz divina conduza o rumo da nossa existência, mesmo que isso signifique abrir mão da rota que desenhamos para nós mesmos. O discernimento não é um dom reservado a poucos, é um presente que está disponível a todos os que se aproximam de Deus com sinceridade e disposição. É na intimidade, na escuta atenta, no coração rendido que ele floresce. Não vem pelo esforço intelectual, mas pela entrega espiritual. É possível que você, ao longo desse vídeo, tenha lembrado de momentos em que Deus tentou falar com você. Pode ter sido uma situação que você ignorou, uma porta fechada que hoje entende como livramento, uma inquietação que lá no fundo já te mostrava o caminho. E se ainda não ficou claro, tudo bem. O discernimento é progressivo. Ele cresce com a caminhada, com a maturidade, com a busca contínua. E sabe de uma coisa? Se você chegou até aqui, é porque há sede dentro de você. Uma sede de compreender, mas de caminhar com mais segurança, de não desperdiçar sua vida em decisões vazias ou caminhos sem propósito. E isso já é um sinal. Um sinal de que Deus está te chamando para uma nova fase, mais sensível, mais alinhada, mais verdadeira.
O discernimento transforma vidas porque ele nos livra de enganos, nos poupa de sofrimentos desnecessários, nos conecta a pessoas certas, nos protege de atalhos perigosos e, acima de tudo, nos conduz ao centro da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando nos desafia. Mas quero terminar com um lembrete poderoso. O maior sinal que Deus já nos deu foi o próprio Cristo. Nele todas as dúvidas se dissipam, todos os caminhos se alinham, todo medo encontra consolo. Jesus é o sinal visível do amor invisível de Deus, e quando seguimos seus passos, não há escuridão que não se dissipe. Ele é a luz que guia, a verdade que liberta, a vida que preenche. Por isso, eu te convido, de coração para coração, a não deixar que esse vídeo seja só mais um conteúdo que você assiste e esquece. Permita que essa mensagem ecoe dentro de você. Reflita, ore, pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer que eu veja? O que estou ignorando? O que preciso discernir neste momento? E agora, se você sentiu que esse vídeo falou com você, se em algum momento o Espírito Santo te tocou, te confrontou ou te consolou, eu quero te pedir com carinho, inscreva-se neste canal, mas não por hábito ou impulso. Inscreva-se porque você quer continuar essa jornada, porque aqui, todos. Os vídeos são feitos com verdade, com propósito, com sede de tocar almas como a sua. E eu gostaria de te pedir mais uma coisa muito especial. Compartilhe sua história nos comentários. Já viveu um momento em que percebeu com clareza que Deus estava te mostrando algo? Já seguiu um sinal que mudou sua vida? Ou talvez esteja enfrentando um período de silêncio e dúvida? Fala com a gente. Essa comunidade é feita de pessoas reais, com lutas, fé e experiências únicas. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. E me diz também, o que você aprendeu com esse vídeo? Qual foi o trecho que mais falou ao seu coração? A sua participação não é apenas um comentário a mais, é um eco de fé que se multiplica. Que Deus te abençoe ricamente, que o discernimento cresça em você como uma árvore firme e frutífera. E que, acima de tudo, você jamais deixe de buscar, ouvir e seguir a doce voz do Pai. Até o próximo vídeo. Estamos juntos nessa caminhada.